E aí, nerds, tudo de boa com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos a mais um Papo com o Nerd. No papo de hoje a gente vai falar sobre a linha do tempo canônica de Star Wars. E para você que acha que isso daí é algo simples, fica aí nesse vídeo que você vai perceber que tem bem mais coisa do que você imagina. Então, vamos nessa! Antes de começar perfeitamente o assunto, eu só tenho que explicar alguns conceitos. Conceito número 1. ABY e DBY. ABY e DBY são antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. A Batalha de Yavin acontece em Uma Nova Esperança, que é o quarto filme da franquia, só que em ordem de lançamento é o primeiro. É muito confuso, eu sei. E esse filme tem um acontecimento que é a destruição da primeira Estrela da Morte, que é a Batalha de Yavin. Então nós fãs de Star Wars nomeamos antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. Eu não vou me situar muito sobre isso no vídeo, até porque esse vídeo não é tão direcionado para quem é muito fã de Star Wars, mas é só para deixar explicado o conceito para você que quer se tornar um futuro fã de Star Wars algum dia. Outra coisa que eu tenho que explicar é que eu vou dividir em três eras: a Era da República, a Era do Império e a Era da Primeira Ordem. Cada uma delas tem um soldado que representa. A Era da República tem o Clone Trooper, a Era da Rebelião tem os Stormtroopers e a Era da Primeira Ordem tem os Stormtroopers da Primeira Ordem. Eles podem ser muito parecidos no visual, mas eles têm as suas diferenças. Então, agora que eu já expliquei esses dois conceitos, vamos direto pro vídeo. A Era da República, na ordem cronológica, é basicamente a primeira era e ela começa no episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ele é o primeiro filme na ordem cronológica e ele conta a história do jovem Anakin e do jovem Obi-Wan. Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes, mas ele é considerado por muitos um dos piores filmes Star Wars. Claro, por mim também, porque o Jar Jar Binks é insuportável. O segundo filme, ele não é tão especial, mas no final acontece uma coisa que eu gosto muito, que é o início das Guerras Clônicas, que são a Guerra dos Clones. Quando ela começa, lança uma série, que é uma série animada de 7 temporadas, que, novamente, eu não vou falar muito, também porque são 7 temporadas. E logo em seguida nós temos A Vingança dos Sith, que é o terceiro filme da franquia. E nós também temos metade do jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo mais pra frente. Vamos falar agora sobre a Era da República. Não, digo, do Império. A Era do Império, categorizada pelo Stormtrooper, ela é a segunda era na ordem cronológica e ela começa com Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order é um jogo que conta a história de um Jedi chamado Cal. Ele não é muito importante para o futuro ainda, por isso que eu não vou me aprofundar muito sobre a história dele, porque não tem necessidade. Mas tem alguns flashbacks do jogo que se passam na Era da República. Por isso que eu falei que metade do jogo é na Era da República. A outra metade é na Era do Império. E depois disso nós temos Han Solo, uma história Star Wars, que também tem Stormtroopers e que conta. E, bom, é basicamente o filme solo do Han Solo. Muita gente não gosta desse filme, mas eu até gosto. Depois nós temos a Star Wars Rebels, que é outra série animada de Star Wars, que conta a história sobre um grupo de rebeldes que luta contra o Império. E a propósito, o Grão-Almirante Strong aparece pela primeira vez nessa série. Então, bom, o Grão-Almirante Strong pode ser o próximo futuro grande vilão de Star Wars, aparece nessa série. Então eu recomendo muito que você veja se você quiser acompanhar o futuro das séries. Na Era do Império, nós temos 4 filmes que são basicamente uma sequência um do outro. Rogue One, que conta também a história de um grupo de rebeldes, só que dessa vez é um grupo de rebeldes que consegue os planos da Estrela da Morte. E Uma Nova Esperança, que vem logo em seguida, que é o filme que acontece a Batalha de Yavin, que é a destruição da Estrela da Morte. Logo em seguida, já que eles conseguem os planos da Estrela da Morte em Rogue One, entregam eles para a Princesa Leia em Uma Nova Esperança. E aí vai Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi nessa exata ordem. Bom, depois disso nós temos a queda do Império que acontece em Star Wars Battlefront 2. Um jogo de Star Wars que só o modo história dele faz parte da linha do tempo oficial, já que o modo multiplayer não é muito importante. O modo história, ele consiste em por que eu ainda falo? Um grupo de rebeldes, só que também consiste em uma imperial que acaba virando contra o Império depois da destruição da segunda Estrela da Morte, que acontece em Retorno de Jedi. E aí ela, junto com um grupo de rebeldes, destrói o que sobrou dos imperiais.
E logo depois disso, nós temos Star Wars Squadrons, que é o segundo jogo, que eu não conheço muito, então eu não vou falar aqui precisamente sobre ele. E The Mandalorian, que, bom, dispensa apresentações. Ele vem alguns anos depois de Star Wars Squadrons e não sei o que falar sobre essa série. Ela é incrível. É esse meu adjetivo pra ela. E agora, o único momento que eu não queria falar aqui, a nova trilogia de Star Wars, que é a Era da Primeira Ordem. Se tem um adjetivo pra isso, é um lixo. Bom, os filmes em si são bons, tanto é que O Despertar da Força tá em quarto lugar da bilheteria mundial. Tanto é que muita gente começou a ver Star Wars por esse filme, até porque quarto lugar da bilheteria mundial não é só quem é fã de Star Wars, também é muita gente. Mas por que isso estragou tanto? Bom, vamos começar que essa era tem só 4 projetos, sendo eles uma série animada e 3 filmes. Até aí tudo bem, pode ter pouco projeto, mas também ser bom, como é o caso da Era da República. Mas vamos lá. Star Wars Resistance é a pior série animada de Star Wars e ela vem antes de Despertar da Força. Despertar da Força é o melhor filme dessa nova trilogia, que vem depois de Star Wars Resistance. Na verdade, Star Wars Resistance acontece mais ou menos ao mesmo tempo que Despertar da Força. Depois de Despertar da Força, nós temos como continuação direta Os Últimos Jedi e o triste filme A Ascensão Skywalker, que basicamente estragou toda a franquia. Você provavelmente, se ver o filme, vai acabar gostando, mas se você entende perfeitamente tudo, você vai acabar odiando eventualmente a Ascensão Skywalker. Então, eu vou dar uma relembrada aqui pra vocês agora. Bom, caso você tenha uma memória fraca, eu vou relembrar tudo que eu falei. No começo nós temos a ameaça fantasma e depois nós temos o ataque dos clones. Depois nós temos a série animada Star Wars The Clone Wars e a vingança dos Sith. Depois disso nós temos Star Wars Jedi Fallen Order e o filme solo do Han Solo. Depois, Star Wars Rebels e Rogue One. Logo depois de Rogue One, nós temos Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Depois nós temos o Retorno de Jedi e os 2 jogos, Battlefront 2 e Star Wars Squadrons. Depois disso nós temos The Mandalorian e Star Wars Resistance. Depois nós temos o Despertar da Força e Os Últimos Jedi, e eu prefiro não citar a Ascensão Skywalker porque esse filme me causou uma grande tristeza. Só lembrando aqui no final que essa ordem não é eterna, até porque eventualmente teremos novos projetos de Star Wars. Mas até. Bom, eu acho que daqui a uns 5 anos a gente já deve ter quebrado toda essa ordem cronológica, já que eles anunciaram 11 séries no dia do inventor da Disney. Então, bom, é questão de tempo até essa ordem cronológica mudar muito rápido. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!